Na aula de hoje eu quero te explicar a relação entre depressão e obesidade. Existe uma relação entre a obesidade e depressão. As pesquisas, elas mostram que 54% das pessoas com obesidade desenvolvem a depressão e 58% das pessoas com depressão desenvolvem a obesidade. Então, sim, existe uma ligação entre essas duas doenças. Os trabalhos científicos, eles foram mostrando que é uma via de duas mãos. A pessoa pode ter obesidade e isso vai fazer com que ela desenvolva depressão. Ou a pessoa tem depressão e isso vai fazer com que ela desenvolva a obesidade. A ligação entre os dois é muito mais interessante e é importante você entender, porque isso muda muito aí a nossa compreensão de uma coisa e da outra. Antes, lá atrás, acreditava-se o quê? Que a alteração da autoestima e da autoimagem que levava a pessoa a ficar deprimida, era isso que fazia a pessoa ficar deprimida, né? A alteração da autoestima, a alteração da autoimagem. Só que se descobriu que não é bem isso, tá? Se descobriu que não tem essa correlação, não. A nossa visão de depressão e obesidade mudou muito. A depressão, ela era entendida como um processo ligado a quê? A neurotransmissores, serotonina, adrenalina, dopamina, que estavam baixas, né, que são hormônios, que quando eles começam a baixar, leva a pessoa a ficar deprimida. A obesidade, ela era vista como um acúmulo de gordura, pura e simplesmente, tá? Como um órgão que não tinha muita função, a não ser armazenar energia. E aí, de uns anos para cá, a visão disso tudo mudou completamente. E eu estou falando disso, né? Estou falando isso aqui com você nessa aula, com base em pesquisas, com base em pesquisas científicas, em relatos de médicos especialistas. Então, a obesidade, o tecido adiposo, na verdade, é um órgão ativo. Ele provoca um processo inflamatório leve no corpo inteiro, tá? E a depressão também é um processo inflamatório. As duas doenças têm em comum a via da inflamação. Então, são algumas substâncias chamadas citocinas, que são liberadas pela gordura, principalmente pela gordura abdominal. Essas substâncias, elas chegam aonde? Até no cérebro, ou emitem informações que vão chegar até o cérebro e que vão desencadear aí um reflexo desse processo inflamatório dentro das células cerebrais, que, por consequência, levam a sintomas de depressão, e a depressão também é um processo inflamatório. O estresse psicológico leva à ativação do processo inflamatório dentro do cérebro, e aí vai liberar essas mesmas substâncias, provocando uma inflamação no corpo inteiro. Então, percebe, as duas coisas têm em comum o quê? A inflamação. E essa é a grande questão. É aí que está a grande questão. Muita coisa com relação ao tratamento mudou. Por quê? Porque você começa a entender que uma doença difícil de se tratar, como a depressão, por exemplo, ela inclui uma mudança de vida, que se não for feita por inteiro, a pessoa não consegue uma melhora que faça diferença, que seja significativa na vida dela, sabe? Aquela pessoa que tem depressão, ela precisa entender que ela precisa mudar o seu estilo de vida. Isso inclui atividade física, inclui reeducação alimentar, algumas medidas de vida, como relaxamento, como meditação, que comprovadamente, isso está provado, que diminui esse grau de inflamação. Aí você pode estar me dizendo assim, Ariane, mas não é fácil assim. Eu sou uma pessoa depressiva, eu tenho depressão, eu tenho vontade de sair dessa depressão, mas eu não consigo. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Eu sei disso. Eu entendo profundamente que isso é uma consciência profunda que vai precisar existir na sua vida. Isso que eu estou falando com você tem que ser maior do que a doença, tem que ser maior do que a sua depressão,
tá? E é uma mudança completa, porque ela precisa mudar as coisas, porque é isso que vai começar a mudar as coisas na sua vida. E olha, a boa notícia para você, meu amor, que tem depressão, que se vê nesse quadro depressivo você não precisa mudar tudo de uma vez. A ideia do eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu estilo de vida, pode te parecer assustador, quando na verdade a única coisa que você quer é ficar deitada com a luz apagada do seu quarto. Eu sei que mas amor, você não precisa mudar tudo de uma vez, tá? Você pode começar a ter um plano para mudar um aspecto, você pode criar um outro plano para mudar um outro aspecto. Tem a questão da ajuda, que você pode contar com as pessoas, você pode pedir a ajuda das pessoas, entender você primeiramente e fazer a outra pessoa entender, ser clara com a outra pessoa, que a obesidade e depressão são doenças que têm tratamento e têm cura, tá? E aí talvez você esteja aí pensando, nossa, Eliane, mas tudo bem, eu sei que depressão é uma doença, mas obesidade é doença? Sim, amor. Obesidade é considerada uma doença que está associada a diversas complicações, como doenças coronarianas, que é o quê? Infarto, que são os cânceres. Muitos cânceres, muitas doenças de câncer, elas são desenvolvidas por conta da obesidade. A diabetes, a hipertensão, problemas articulares, a apneia do sono e a danada da depressão. Olha só, os estudos mostram que existe uma tendência a um aumento muito grande da obesidade. E são dados muito tristes, porque já se chegou à conclusão que não vamos conseguir bater a meta de controle de obesidade. A tendência até 2050 é que isso seja absurdamente grande. Hoje, a gente tem pelo menos 30% a 40% da população mundial com sobrepeso e obesidade. E isso tem aumentado mês após mês, ano após ano. E olha, um dado muito preocupante que eu quero falar para você, até para te alertar, com relação às crianças e os adolescentes, que já estão chegando aí a 30%. O que a Organização Mundial da Saúde ela nos coloca é que essa forma essa nossa geração, essa próxima nossa geração, elas são que são as nossas crianças, né, que são os nossos adolescentes, é a nossa primeira geração na história da humanidade, gente, na história da humanidade, é a nossa primeira geração que vai viver menos que os seus pais, e isso é extremamente sério. Então pensa comigo aqui. Se a depressão, que já é a quinta causa de mais perda de ano de vida produtiva de uma pessoa, porque a pessoa com depressão, ela não consegue ser produtiva. Uma pessoa com depressão, ela não quer trabalhar, ela não consegue estar entre as pessoas. Tem pessoas que perdem seus empregos depois que desenvolve depressão. E aí, você vê que as doenças que são consequências da depressão também estão lá, o que você vê? Uma bomba. E sabe aonde que começa essa bomba? Dentro da nossa própria casa. Começa você fazendo aí, pelo amor de Deus, se isso está fazendo sentido para a sua vida, começa fazendo aí uma atividade física. Meninas, presta atenção. Presta atenção. Foi feita uma pesquisa recentemente, tá? Que foi perguntado assim, quanto de atividade física eu preciso fazer para melhorar os sintomas depressivos? Essa foi feita uma pergunta, e dentro dessa pergunta, através dessa pergunta, foi feita essa pesquisa. E, amor, porque você pode pensar assim, nossa senhora, mas aonde que eu vou arrumar 1 hora por dia para fazer exercício físico? Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? E esse estudo mostrou que são apenas 10 minutos por dia. Só 10 minutos por dia que você já consegue fazer isso, fazer diferença na sua vida, nessas questões dos sintomas da depressão. 10 minutos por dia.
você conseguir fazer aí uma caminhada mais puxada, sabe? Uma caminhada mais forte, você já começa a sair desse nível de sedentarismo. Você começa a ter melhora de humor. Aí isso te puxa para você o quê? Mudar uma alimentação. O fato de você se forçar e se levantar e ir lá fazer essa caminhada, isso já te abre portas, isso já muda o seu olhar, o seu conceito e o seu ânimo para você ir lá preparar uma alimentação mais saudável, com base. Qual é a base de uma alimentação saudável? Legume, verdura, fruta, carne, peixe, frango. Esse tipo de alimentação, sabe? E aí você começa o que é usando menos gordura saturada na sua vida, óleo de cozinha, essas coisas que não vão te levar a lugar nenhum, só vai fazer você ficar doente. E aí começa reduzindo também o consumo de carboidrato simples. O que é carboidrato simples? Bolo, biscoito, pão de sal, farinha branca, que é um alimento extremamente inflamatório, que é um alimento que vai entrar no seu corpo e aí você não sabe por que você está sentindo azia, você não sabe por que sua barriga está inchada, entende? E aí você começa tirando o carboidrato simples da sua vida e você começa a incluir o carboidrato complexo. O que é o carboidrato complexo? É a mandioca, é a batata doce, é o inhame, comida de verdade. Tá vendo o que eu estou te dizendo? Tá vendo que eu estou te dizendo para trocar o alimento que é fabricado pelo alimento que a natureza, pela forma do alimento que a natureza te entrega. Então, eu vejo muitas de vocês com dúvida no que comer. O que eu como? O que é comida saudável? Amor, de que forma é que a natureza te entrega? Esse é o alimento saudável. É simples. É uma questão de você se conscientizar. Porque se você não começa a mudar isso, você vai entrar nessa estatística. E se a gente não ensina isso para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, eles vão adoecer. E eles não vão adoecer só o corpo. Eles vão adoecer a mente também. E aí, eu vou abrir aqui um adendo dessa aula, de uma aula dentro de uma outra aula, para poder te esclarecer o que é depressão. O que é depressão, na verdade? Porque isso faz muita confusão na cabeça das pessoas, tá? Então, olha, menina, presta atenção aqui. Depressão é uma tristeza fixa funcional. Ela não é assim, hoje eu tô chateada. Nossa, não sei o que eu tenho hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste. Não é isso. A pessoa, não é eu estou chateada hoje, eu estou sempre triste. Eu não consigo viver plenamente por conta dessa tristeza. Algumas pessoas têm muita resistência em falar disso, né? Porque cria-se aí os estigmas, né? De estar deprimido, porque existe uma crença de que depressão é falta de fé, de que depressão é preguiça, de que depressão é falta de vergonha na cara, é falta de serviço. Gente, eu já ouvi de um tudo nessa vida. A pessoa não consegue fazer, porque ela não consegue fazer nada. Ela não tem força e não é porque ela quer, não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Então, presta atenção. Se isso está fazendo sentido para você aqui nessa aula, observa a sua vida, como é que ela está? Ela está funcionando? A engrenagem da sua vida está girando? As coisas estão funcionando? Observa se a sua vida poderia ser mais plena, se a sua vida existe condições, possibilidades dela ser uma vida melhor para você. E por que ela não está? Percebe se isso tudo que eu falei com relação à depressão esteja ligada aí com as coisas da sua vida. Entende? E ela não está melhor, não é pela sua falta de ânimo, é porque você precisa de ajuda, talvez. Tá? Então, traz esse conceito, traz esse olhar amoroso para a sua vida. E olha o que é que está acontecendo. Existe uma tendência cultural que
Alguns pesquisadores aí têm mostrado de um estresse muito aumentado pelas exigências da vida, sabe? Por tudo que está acontecendo no mundo hoje. E aí, lembrando o seguinte para você, o estresse é uma doença crônica também. E é uma doença inflamatória também. Que é por conta aí de todas as exigências da vida moderna, né? Que coloca aí que existe também a criação de uma ideia de que nós não precisamos esperar para conseguir nada, né? A gente aprendeu que a gente não precisa esperar para conseguir nada. A cultura de pouca tolerância à frustração, né? A gente não sabe lidar com frustração porque a gente não tolera a frustração. A gente está na cultura, a gente foi ensinada com imediatismo, né? A ter as coisas na hora, as coisas acontecerem ontem, enfim, aquela ansiedade toda que gira em torno disso. E a gente não entendeu, a gente não aprendeu que existe um tempo para tudo nessa vida. Então, de não entender que a realidade é intransponível, não é o meu desejo que manda, não depende de mim. A minha realidade, ela pode caminhar de uma forma em que eu consiga ter respeito por ela. Eu posso ter tudo, eu posso conquistar as coisas, mas eu posso entender também que tudo tem um tempo para as coisas acontecerem e pode ser que eu não consiga e está tudo bem. Lembra quando a gente assistia a Xuxa na televisão? Que ela falava uma coisa assim, ó. Querer, como é que é? Querer, poder e conseguir. A gente sempre escutou isso a vida inteira. Eu escutei isso a minha infância inteira, adolescência inteira com a Xuxa. Amor, não é assim. Existe muito trabalho para conseguir qualquer coisa. Não é querer, poder e conseguir. Não é simples assim. Sabe? Não é tudo que a gente quer que a gente consegue. E aí se criou essa cultura de que basta eu desejar que eu conseguirei. Essa não é uma realidade. Isso é o contrário, isso é um gerador de estresse na sua vida. Por quê? Porque se você deseja muito uma coisa e você não consegue, como que você acha que você vai viver com aquilo? Então, é entender que tudo tem um tempo. As coisas têm tempo para acontecer. E se não acontecer, está tudo bem. Está tudo bem se não acontecer. A gente também tem que aprender a lidar com essas frustrações. Então, para mudar essa estatística, para que você não faça parte dela, meu amor, é preciso mudar a sua vida. Mudar o seu estilo de viver. Você vai ver que cada esforço, cada olhar amoroso que você colocar aí nas suas ações para com você mesma, as coisas vão começar a mudar a sua vida. Acredita, tá? Beijo.